Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova e meu povaréu. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando andamento, então, gente, aos nossos estudos, né? A gente vê agora a parte do ciclo evolutivo das estrelas, tá? Lá na página 17. E ah, e esse ciclo que ocorre, né, de vida das estrelas, então ele se inicia justamente com aquela junção de gases, né, das nebulosas, como a gente viu da formação do nosso próprio sistema solar, né, e acaba perdurando enquanto houver combustível a ser consumido nesse processo de fusão nuclear. Então, a ação gravitacional é tanta, né, que acaba puxando todo aquele material, gerando essa fusão nuclear. Então, desde a antiguidade, sempre despertou muita curiosidade nas pessoas, né? Ah, e o que a gente sabe, o que a gente sabe é que elas nascem, crescem e morrem. Elas têm um ciclo como qualquer outra organização do universo, tá? Então, o nascimento dessa estrela ocorre nas nebulosas, né? Aquelas imensas nuvens de gás que são compostas de hidrogênio e hélio, tá? E em virtude da força gravitacional, as moléculas vão sendo atraídas umas pelas outras, acabando ficando bem próximas, né? Fazendo com que aquela nebulosa gigantesca tenha uma redução de tamanho. Ou seja, ela vai se contrair, né? Essa contração de gases causa aumento na temperatura, porque em contrapartida você vai ter uma ação atômica maior, porque eles estão mais pertinhos e eles vão se bater mais, tá? E logo após isso, essa enorme bola de gás, ela começa a emitir luz, tá? E o hidrogênio começa a queimar, né? Ele acaba sendo consumido dentro desse processo. E esse processo é caracterizado pela fusão, né? E acaba dando essa pontuação que ocorre assim, essa liberação, nessa fusão nuclear, liberando muita energia. E isso caracteriza o processo de vida, de início de vida de uma estrela. Né? Então, durante esse processo de fusão nuclear, você tem os átomos de hidrogênio se fundindo, né? Dando origem ao hélio, e a queima do hélio dá origem ao lítio, e assim por diante, né? Cada vez mais originando elementos mais pesados. Conforme esse combustível é consumido, a temperatura vai aumentando e essa estrela acaba sofrendo uma expansão, né? Por esse aumento de temperatura. Então, nessa fase, ela é chamada de gigante vermelho. Tá? Logo após esse estágio, a força gravitacional passa a prevalecer e a estrela começa a encolher, diminuir de tamanho de novo. No interior das estrelas, a temperatura é muito alta, tá? No núcleo do Sol, por exemplo, ela chega a 15 milhões de graus Celsius, tá? E o tempo de vida dessa estrela vai depender muito da sua massa, tá? Quanto maior a massa, mais calor, vai ter um consumo maior, uma queima maior e mais luz ela vai liberar, tá? Essa morte acontece quando já estiver queimado todo o combustível. Então, com essa queima se originam os elementos mais pesados, né? E ela termina, e ela vai terminar quando consumir tudo, né? Ela vai terminar quando passa a produzir ferro como substância que acabou sendo produzida de toda aquela queima, né? E é um processo que consome muita energia. E a partir daí ela se resfria e diminui drasticamente de tamanho, se transformando numa massa de ferro, né? Se transformando completamente em ferro. Com essa contração, as partículas que estavam na superfície das estrelas vão ser ejetadas a altíssimas velocidades em direção ao centro, né? Vão se chocar com o núcleo e vão ser ejetadas para o espaço. Isso daí acaba originando acaba originando, né, elementos mais pesados que o ferro. E consequentemente
os gases são liberados no espaço, vão dar origem a uma nova nebulosa, de onde pode surgir novas estrelas, né? Esse é o pressuposto inicial, por exemplo, do Big Bang, né? Se a gente colocar essa produção do Big Bang, como ocorre essa expansão do universo, como ocorreu, né? De que forma ela começou. Então a gente tem isso como um princípio, como um ponto de entrada, né? A gente tinha lá, vocês têm ali o mapa, né, de evolução do universo, e nós temos aqueles quântons, né, iniciais que fizeram a inflação, né, a inflamação de toda essa massa. E essas flutuações quânticas, né, que a gente tem mais ou menos contabilizado de cerca de 400 milhões de anos, né, e a expansão do Big Bang se deu por volta de 13,7 bilhões de anos, tá? E daí a gente tem o que é colocado de radiação de fundo, né, dentro desse meio, e a chamada Idade das Trevas. Porque a partir dessa grande explosão que ocorreu do Big Bang, que pode ter se originado dessa forma, né, essa queima e essa grande explosão que ocorreu, a gente teve todo o desenvolvimento das galáxias, planetas e etc, tá? Gerando também matéria escura, né, uma expansão mais acelerada, que é da matéria escura, né, em comparação com a matéria clara. Então você tem essa maior expansão por parte do universo, tá? Então essa temperatura inicial se acreditava que era de milhões e milhões de graus Kelvin, né? E aos poucos se resfriou e a temperatura baixou. E aquela matéria espalhada começou a se condensar, como ocorre na formação das estrelas. E de a partir desse condensamento se formou as estrelas, né, pela fusão nuclear, e as beiradas, né, acabaram formando os planetas, né, como um todo. Então se começou a criar esse elemento mais químico, né, e mais leve, o hidrogênio, que é formado apenas por um próton e um elétron, né? E esse processo longo, mas ocorrendo de uma forma contínua, né, todo esse gás, toda essa matéria começou a se agrupar. E essa força gravitacional, consequentemente, gerou aquela grande colisão entre esses átomos, né, fazendo com que ocorra essa fusão nuclear. Então, com essa concentração, acabou se expandindo, né, e dando origem ao que a gente chama de Big Bang e a todo o universo. Se a massa de uma estrela, por exemplo, ela for considerada pequena, cerca de 1/3 do tamanho do nosso Sol, né, ela é chamada de uma estrela de nêutrons. E se a massa dessa estrela for maior, ela vai se transformar em um buraco negro, tá? Isso ocorreu, né, na formação das nebulosas ou nuvens moleculares, né, que são esses grandes aglomerados de gás e poeiras que são existentes na galáxia, onde se formam as estrelas. Então, assim como as galáxias em geral, as nuvens moleculares são feitas quase que inteiramente de hidrogênio e hélio, tá? Um pouco mais afastadas, mas muito turbulentas, tá? Que são causadas por essas explosões das supernovas, né, que ocorrem nas proximidades. Como tudo isso está em expansão, você tem essas massas se condensando ao mesmo tempo também e gerando essas explosões das supernovas. E isso provoca crescentes adensamentos, deixando mais densa, né, aqui em algumas regiões da nebulosa, formando o que é chamado de glóbulos de gás frio, que acabam colapsando sobre o seu próprio peso, tá? E aí cada glóbulo vai dar origem a uma estrela. Então, a supernova é a etapa final, né, do que a gente descreve. Mas no espaço, isso é um ciclo que acontece ao mesmo tempo, né? Enquanto outras estão sendo consumidas, estrelas novas estão sendo criadas e assim por diante. Porque à medida que esse glóbulo colapsa, ele forma um disco, né, em rotação, com a protoestrela no centro. E ocorre assim, jatos de gás, né, e poeira são gerados por esse disco rotante, né, e pelo vento estelar dessa protoestrela.
e vai ocorrendo essa pressão no centro da estrela, né? Vai aumentando até o ponto que ela balança a força gravitacional, né? Alcançando aquele equilíbrio hidrostático que faz parar o colapso. E a partir daí, assim, nós temos, né, uma massa mínima, claro, que a protoestrela precisa ter para que seu núcleo atinja a temperatura alta o suficiente para ocasionar as fusões nucleares, né? Gerar essas reações nucleares e formar uma estrela. Então, o tamanho mínimo é de aproximadamente cerca de 10% da massa do Sol. Então, claro, da mesma forma que a gente tem estrelas muito menores que o Sol, a gente tem estrelas muito maiores que o Sol, né? Então, se a massa for menor do que isso, ela é considerada uma anã marrom, e o objeto com maior massa do que um planeta, porém menor do que uma estrela, tá? Então ela não consegue manter uma fusão termonuclear, ela não consegue manter esse equilíbrio delicado entre aquela tração gravitacional, o choque que ocorre entre os átomos, né? E esse choque gerando essas fusões atômicas, tá? E a gente tem ainda o estágio intermediário, né? Que é aquela sequência principal, é a etapa mais longa da vida de uma estrela, que quando ela está se fundindo com hidrogênio em hélio, né, no núcleo, ela brilha muito, né? E é um brilho num equilíbrio bem delicado. E durante esse tempo as estrelas mantêm essa relação homogênea entre luminosidade e temperatura, que é determinada pela sua massa. As estrelas mais quentes, né, as mais massivas, são consequentemente mais luminosas, né? E as mais frias, as menos massivas, são menos luminosas. E a massa de uma estrela que define a sua temperatura, a sua cor e o seu tamanho, tá? A luminosidade dela, ela varia, porque você tem assim, quanto maior a massa, mais quente. Quanto mais azul e mais luminosa, e mais azul e mais luminosa será a estrela, né? E menor será o seu tempo de vida. Então ela se consome muito mais rápido. Então precisa desse delicado equilíbrio, né? Então acaba ocorrendo, né? Por exemplo, assim, ó, o Sol. Quando o nosso Sol atingir essa fase aí, de chegar a ser uma gigante vermelha, né? Que ele está se autoconsumindo, isso mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, chegando bem próximo de Marte, se não engolir o sistema solar inteiro, tá? A gente tem isso mensurado mais ou menos, mas acaba ocasionando dessa forma, né? Ele vai se autoconsumir até que tiver combustível suficiente. Após isso, dependendo da massa, se ela tiver menos de 10 vezes a massa do Sol, né? Quando ela tiver queimado todo o hélio do seu núcleo, ela vai ejetar uma nebulosa planetária, que é aquela lá do início que começou a história toda, tá? Toda a história do Big Bang. E o núcleo remanescente vai ser uma anã branca. E essas anãs brancas podem ser de tamanhos comparáveis mais ou menos ao da Terra, só que com massa próxima do Sol, tá? Uma anã branca, portanto, assim, ela é o núcleo daquilo que era uma gigante vermelha. Porém, se a estrela tiver uma massa maior que 10 vezes a massa do Sol, né, ela tem uma morte catastrófica. Então, ela acaba não produzindo energia, a pressão cai bruscamente e as camadas externas começam a despencar em direção ao centro da estrela. Então ali ela vai se encontrar com aquele núcleo sólido de ferro, né, e vão quicar e ser ejetadas para o espaço, né, que é o que é chamado de supernova. E essa supernova, ao contrário do nome, né, ela não é uma estrela nova, mas sim uma grande explosão de uma estrela que terminou a sua vida, né? Então essa explosão alimenta, espalha esses elementos todos constituintes da estrela pelo espaço e ao mesmo tempo que permite essa formação de elementos mais pesados que o ferro. E esses elementos vão ser as sementes de formação de mais estrelas em algum lugar da imensidão do espaço, tá? Fazendo assim esse completo grande ciclo cósmico. E o destino do núcleo que sobra após a explosão da supernova é novamente ditado pela massa dele, né? As muito pequenas, as estrelas muito pequenas e extremamente densas, que são fontes bem pulsantes de ondas de rádio, elas vão formar as estrelas de nêutrons.
E as que têm massa maior que o Sol, após a fase da supernova, né, elas originam os buracos negros, que são objetos tão densos que atraem tudo, né, inclusive a própria luz. Tranquilo, gente, quanto a isso, tá? Qualquer dúvida a gente tira na aula ao vivo, tá? Não esqueçam disso. Fiquem bem e até a próxima aula. Fui!